Nosso evangelho de hoje é Mateus 16, de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Em Cesareia de Filipe, cidade construída por Filipe em honra de César, Jesus estabelece um importante diálogo determinante para a vida de fé dos apóstolos e de toda a sua igreja. Com uma pergunta, Jesus convida toda a igreja a se repensar diante dele. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não quer saber de uma definição científica sobre ele, não quer conceitos sobre sua pessoa. Ele já conhecia a forma de pensar dos que mataram os profetas antes dele. Também já sabia do que o ser humano é capaz de fazer com o poder nas mãos. Nesse texto, o que lhe interessa é a adesão dos seus discípulos a ele e a sua obra. O conhecimento por si só não diz nada, não eleva ninguém. Muitas vezes serve somente para enganar quem conhece na ilusão de um universo de orgulho e autossuficiência. Não é esse tipo de conhecimento que serve na descoberta de Jesus. Aqui trata-se de uma experiência na intimidade de uma vida de encontro, de abertura à ação de Deus e de fé. Os apóstolos viviam com Jesus, escutavam-no, aprendiam dele, viam seus milagres e experimentavam sua ação misericordiosa. A vida de Jesus com eles era a mais perfeita escola de vida e fé. Então, confirmar o que dizem sobre ele não significa nada, pois o que dizem não condiz com a realidade mesma do Mestre, a sua identidade precisa. O conhecimento da realidade de Jesus exige experiência pessoal e entrega de si mesmo, renúncia da mentalidade mundana e acolhida da lógica de Deus. Pois bem, Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro diz a verdade sobre o Mestre, mas desconhece a profundidade dessa afirmação. De fato, ela foi professada por inspiração de Deus. Pedro não imaginava Jesus como Messias segundo o pensamento de Deus, mas segundo a mentalidade dos judeus. Mesmo assim, Jesus respeita sua afirmação
E ainda, dentre as 44 bem-aventuranças do Novo Testamento, dedica uma a Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Na afirmação de Pedro estão presentes dois pontos cruciais para a fé: o Messias, que é o ungido, e também o Filho de Deus. O termo filho, no original grego, vem precedido do artigo definido, indicando que somente Jesus é o Filho por antonomasia, isto é, por essência, desde toda a eternidade, ele é o Filho. Daí porque essa revelação só podia realmente ter vindo do Pai. Então o Pai está dizendo, olha, essa verdade, inspirando Pedro, e ao mesmo tempo, podemos dizer, está dizendo quem é Pedro para a realidade do cristianismo. Tanto é que Jesus Cristo vai observar essa inspiração, essa indicação, não é? O ser humano será incapaz de entendê-la. Uma demonstração da incompreensão de Pedro, apesar da proclamação da fé realizada, dá-se no final do texto, como vamos ver, quando Jesus disse que iria sofrer muito e morrer por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Pedro vai se manifestar e mais uma vez demonstra desconhecer o tipo de Messias que era Jesus. Nas duas colocações de Pedro, apresenta-se uma tremenda ignorância sobre a pessoa e missão do Salvador. O que vai ser dito, por exemplo, com relação a Jesus, repito, é inspiração dada pelo Pai. Ao mesmo tempo, como já disse, apontando Pedro para uma missão específica nessa realidade da igreja, como instrumento da salvação de Deus. Por sua vez, Jesus não desiste da missão que deseja realizar através dele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Simão é chamado de Petros, que não é a mesma coisa de Petra. Petros, no grego, traduzido como pedra, mas não como rocha. A língua grega faz essa diferenciação utilizando Petra para se referir ao termo rocha. Isso significa que não é Pedro a rocha, mas Cristo. Dessa forma, a palavra rocha estará sempre ligada a Jesus Cristo. E por causa dele, a fé, como adesão total a ele. A rocha sobre a qual Cristo construiu sua igreja não é a figura humana de Pedro, mas a fé inabalável em Jesus Cristo como o Messias, Filho de Deus, o Deus feito carne, a pedra angular da salvação. Não se diz qualquer forma de fé, mas a fé professada por Pedro. Isso significa que professar a verdade sobre Jesus Cristo exige participação na realidade dele. Daí porque Simão tornou-se também ele, pedra, com a mesma ou com a missão de justificar na fé e ser cabeça visível do rebanho do Senhor. Cristo é a rocha viva e nós, os batizados, somos pedras vivas no edifício espiritual que é Cristo. Em seguida, Jesus evidencia que se trata de sua igreja. Jesus quis sim a igreja por ele mesmo amada, pela qual deu sua vida e ressuscitou. Seu rebanho não constitui uma seita dentro do judaísmo, mas uma realidade absolutamente nova, alicerçada nos 12 apóstolos e na fé nele como o Messias e Filho de Deus. A igreja não é uma invenção dos apóstolos, mas a esposa de Cristo, o autêntico instrumento da salvação querida por Deus para o mundo. A igreja é o rebanho predileto de Jesus. É sua nova família, nascida da fé e do batismo. É o seu corpo místico, o edifício espiritual, a Assembleia dos Justos, dos que nasceram para uma nova vida. Todos os que fomos inseridos nele, tornamos-nos filhos e participantes da natureza divina. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O termo porta designa
segurança para um ambiente e não ataque ao outro. Nesse sentido, não são as portas que atacarão a igreja, mas os seguidores de Cristo que deverão destruir as portas de tudo que conduz à morte. Se há uma referência ao Sheol, também indica toda uma cultura de morte, de soberba e corrupção estabelecida no meio da humanidade e que se pretende, melhor dizendo, permanecer como tal, mantendo-se segura, segundo a técnica da manipulação, falsificação e ilusão de pessoas preparadas para um discipulado desumano. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, porque o poder de Jesus Cristo age de tal modo nela que os discípulos dele, mediante o dom da fé, como adesão total à sua pessoa e obra, serão capazes de derrotar todas as formas de cadeias malignas desse mundo mortífero. Cristo já destruiu a morte com sua ressurreição. Nós, como autênticos discípulos, faremos o mesmo. O dom da fé, rocha do alicerce eclesial, triunfará com o auxílio do Espírito de Deus. Nenhuma corrupção se sustentará diante de homens e mulheres apaixonados por Jesus Cristo, a verdade absoluta. E depois vem o poder das chaves, que foi dado a Pedro de modo especial. Jesus confiou a ele uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, João 10:11, confirmou que este encargo, depois de sua ressurreição, apacenta as minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Em Mateus 18:18, o poder das chaves também é dado aos demais apóstolos. Pois bem, o encontro com Jesus transforma o homem para ele e para uma importante missão salvífica que certamente passará pela cruz antes de atingir seu objetivo de plenitude. Pedro e os demais apóstolos, apesar de sua fraqueza, foram chamados, escolhidos, preparados, enviados com uma missão, ou com a mesma missão e o mesmo poder de Jesus, que os envia como ovelhas no meio de lobos. Mateus 10:16. De fato, Pedro esteve preso simplesmente pelo fato de proclamar Jesus Cristo. Isso vai acontecer. É terrível quando isso de fato acontece. Ele vai passar pela mesma situação de Jesus. Muito bem. Pedro depois vai agir ou reagir com a afirmação, contra a afirmação de Jesus de que o Sinédrio, que era formado pelos sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres, né, da lei, os conhecedores da lei, que iriam matá-lo, inclusive, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Vamos ver isso aqui. Jesus seduziu aqueles, no bom sentido, né, que deveriam permanecer com ele durante sua caminhada na terra e para sempre. Multidões o seguiram por um certo tempo, mas não foram capazes de permanecer nas suas exigências. Um grupo bem menor, aqueles que o seguiam mais de perto, os discípulos, né, que ficaram com Jesus Cristo, tão seduzidos por Cristo para ficar com Cristo. E Cristo vai prepará-los, como nós vimos na primeira parte do texto do Evangelho de hoje. Então, a esses que estão sendo formados, formam multidões, discípulos, os apóstolos e um grupo menor, aqueles três sempre estavam com Jesus, não é?
Então Jesus prepara os seus discípulos. Só que depois de falar sobre quem ele é e sobre a igreja, ele vai dizer agora o que vai acontecer, primeiro anúncio da sua morte, né, e ressurreição. Diz o texto, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que compunham o sinédrio, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ir a Jerusalém para construir o homem novo, livre das armadilhas dos poderosos deste mundo. Opõe-se ao homem novo aqueles que formavam o sinédrio, envolvidos na lógica do poder. Por outro lado, Jesus se apresenta como um cordeiro. Mateus enfatiza Jerusalém como lugar da realização salvífica e coloca alguns pontos teologicamente importantes para se entender o verdadeiro Messias, sua missão, condição de vida, entendimento dos discípulos e exigências missionárias. Na base do texto está o anúncio da paixão de Jesus. Nos sinóticos, por 5 vezes, Jesus manifesta esse anúncio da paixão do Senhor. Alguns mais desenvolvidos e outros mais breves. E a gente vai ver em Marcos 8, 31 a 33, depois Marcos 9, 30 a 32 e 10, 32 a 34. São anúncios mais desenvolvidos. Depois Marcos 9 e em seguida Mateus 17, 9, no final da narrativa da transfiguração. Também Marcos 14, 41, Mateus 26, 45 e Lucas 9, 44, que são os breves, no contexto do Getsemane. Quando se colocará, ou quem, melhor dizendo, se colocará como obstáculos na missão de Jesus? Os anciãos, aristocratas de Jerusalém, os guardiões da tradição e grandes latifundiários em Israel, os quais faziam parte do Sinédrio, Tribunal Supremo. Além disso, representavam o dinheiro e formavam a base dos saduceus. Os sumos sacerdotes, também aristocratas, nesse caso, representando a casta sacerdotal, e eram, além disso, do partido dos saduceus. E os doutores da lei, classe intelectual, sendo a maioria do partido dos fariseus, detentores do poder, do saber segundo suas ideologias, considerados como homens donos da verdade e de formadores da opinião pública, formavam o poder judiciário. Além desses, todo aquele que se coloca a favor da mentalidade messiânica existente, isto é, o messianismo político, apresenta-se como um grave obstáculo a Jesus, como uma tentação a ser superada pelo Mestre. Combater essa mentalidade é uma necessidade que trará graves consequências tanto para Jesus quanto para seus discípulos. A partir do anúncio da paixão, uma nova fase se estabelece na vida de Jesus, na compreensão de sua pessoa e na forma como devem ser os seus discípulos. Como é importante isso. Essa nova fase não será mais de euforia, mas de rejeição, sofrimento e perda, inclusive de muitos dos seus discípulos. Jesus prepara mais diretamente os seus, pois todos deverão enfrentar os mesmos desafios dele. Eles deverão ser fortalecidos na fé e no conhecimento de tudo aquilo que Jesus propõe para todos, para a realização do projeto do Pai. A ele, Jesus se revela como servo, como quem não possui outra forma de ser, senão a de obediência, de entrega total, totalmente desapegado e livre de todo tipo de amarras. Seu ser é todo para o Pai e de modo exclusivo. Por ser todo para o Pai, torna-se todo para a humanidade, para a salvação de todos. Em si não manifesta nenhum interesse pelas riquezas do mundo e seu poder, não suporta a ideia de ser rei político, representante de nenhuma forma do governo humano. Não passa pela sua cabeça ser o cumpridor da promessa messiânica no sentido de ser um novo rei Davi, o restaurador da dinastia de Israel, segundo a compreensão das lideranças e do povo de Israel. Inclusive isso passava pela cabeça de todos os seus apóstolos e discípulos. Pedro, por exemplo, sentindo-se na autoridade de corrigir Jesus, pretende convencê-lo do contrário, possibilitando a reprodução da terceira tentação de Jesus no deserto. As palavras proferidas por Pedro naquela situação são como que tropeço para a vida de Jesus.
Isso significa total desconhecimento dele, tanto nessa questão quanto na afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É certo que Pedro descobriu que Jesus é o Messias, mas o quis dentro de seus conceitos pessoais. Por isso, depois de uma revelação importante, caí na armadilha de ser como que uma pedra de tropeço. Na verdade, tanto Pedro quanto os demais necessitavam mudar completamente de mentalidade. Precisavam perceber quem era verdadeiramente Jesus, o Messias servo, não esse tipo de Messias glorioso. Precisava entender isso. Então, eles estavam nessa batalha e precisavam disso urgentemente. Então, Jesus volta para Pedro com essa mentalidade, porque puxa Jesus à parte, que não te aconteça isso. E Jesus vai dizer, vai para trás de mim, Satanás, vai para o teu lugar, vai para o teu lugar de discípulo. Ao mesmo tempo, ele está escanteando ali o demônio que está tentando e ele age sempre para nos afastar de Deus. Olha, presta bem atenção. Toda pessoa que tem alguma autoridade nesse âmbito salvífico vai sofrer a ação do inimigo querendo destruir a missão de Jesus. O diabo ele destrói a pessoa e destrói a missão. Precisa ter cuidado, ele precisa estar muito atento. Né? Jesus pede vigilância nesse sentido. Porque às vezes cheio de boa intenção, mas não é de boa intenção que se resolve a salvação. É preciso fazer a vontade de Deus. Então toda vez que a gente quer fazer a vontade da gente, age conforme o instinto da gente, a gente termina se colocando contra o projeto de Deus. Por isso que deve estar sempre atento a Deus, né? Agir por inspiração de Deus, procurar de Deus onde é que está a sua vontade para agir conforme a sua vontade sempre, descobrindo sempre mais quem é Cristo para agir do jeito dele na história. Também como servos, no servo, obediente como Cristo é obediente, dedicado à salvação como Cristo é, de fato, todo para a nossa salvação. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.